área de divulgação, através do seu Departamento de Expansão Doutrinária, saúda a todos os presentes neste 11º Encontro de Espiritismo da FESP. Que as nossas saudações sejam extensivas a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o amigo maior, a Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, ao Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, e a todas as entidades espirituais que se fazem presentes. Que elas possam nos dar sustentação espiritual para que a nossa reunião da manhã de hoje possa se transcorrer num clima de paz, de harmonia, de fraternidade e de muito amor. Passaremos nesses instantes a citar o nome das personalidades espíritas que fazem parte da nossa mesa. Diretor da área de divulgação, Dr. Caio Atanácio Petro Salama. Diretora da área de ensino, doutora Júlia Nezu Oliveira. Diretor da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, doutor Durval Ciampone. O engenheiro responsável pela construção da nossa nova sede, Dr. Nelson Tavares da Silva. Nossa dirigente de tribuna do Departamento de Expansão Doutrinária, doutora Laide Pedrosa. Diretora do Departamento Espiritual da nossa Federação, dona Rosa Freua de Carvalho. E hoje contamos também com a presença do seu filho, Evaldo Carvalho. Diretora do Departamento Artístico, maestrina Henriqueta Moreira. Jornalista do jornal O Semeador, Altamirando Dantas de Assis Carneiro. E a repórter do jornal O Semeador, Tânia Castellani. E após a apresentação das personalidades que compõem a nossa mesa, passaremos agora à prece de abertura e convidamos para fazê-la a nossa companheira, a doutora Júlia Nezu de Oliveira. Vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, entrelaçando as nossas auras com os nossos companheiros da direita, da esquerda, formando um só feixe de luz bastante luminoso para podermos chegar até a presença de Jesus, nosso Mestre amado, e dizer a Ele, neste momento: Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai amantíssimo, para esta reunião de confraternização e de homenagem. Senhor Jesus, abençoe a cada um de nós os nossos propósitos de aprendizado, de experiência terrena, de procurarmos, Senhor, em Teu nome, vivenciarmos o Seu Evangelho. Sê conosco, Senhor Jesus,
Sustenta-nos no dia de hoje. Permita que os nossos irmãos da espiritualidade maior possam estar conosco, nos orientando em todos os momentos. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Queríamos registrar também a presença na nossa tribuna do presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Teodoro Lausi Sack. Ouviremos a seguir um arranjo feito especialmente para o coral Carlos Gomes e teclado pelo maestro Silvio Tancredi. Trata-se da música Serra da Boa Esperança, com coral, teclado e piano, música de Lamartine Babo. Queremos chamar a atenção para a versatilidade do nosso maestro, né? Ao mesmo tempo que ele regia, ele também manuseava o seu teclado, né? Só com a ajuda dos espíritos mesmo, né, maestro? Queremos registrar a presença também em nossa tribuna do diretor da área de assistência espiritual, o senhor Moacir Petroni. Dr. Caio Atanásio Petro Salama, ele é atualmente diretor da área de divulgação da nossa federação, pertence ao Conselho Deliberativo da FEESP,
É presidente da Associação Beneficente Pão Nosso de Cada Dia e faz palestras sobre a doutrina espírita no Brasil e no exterior. Então nós vamos envolvê-lo com aquele carinho costumeiro, com as nossas melhores vibrações, para que ele consiga trazer para nós esse tema importantíssimo, que é a comemoração dos 136 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Que a paz de Jesus mantenha-se com todos, agora e sempre. Dia 18 de abril de 1857, 136 anos exatamente desta data, o mundo recebia um grande foco de luz. Através da codificação de Allan Kardec, chegava ao nosso mundo o Livro dos Espíritos. E hoje, nesta data, também chega às nossas mãos mais uma obra espírita, psicografada pela Dona Rosa Freua de Carvalho, mas mais um intercâmbio entre a espiritualidade e o mundo material. Nós sentimos que durante esses 136 anos, muitas coisas ocorreram no mundo, mas o Livro dos Espíritos, dentro daquilo que havia sido proposto inicialmente, continua dentro das condições de orientação, válido em todas as suas perguntas, não sendo ultrapassado pelos tempos. Se nós voltarmos algum tempo atrás, nós vamos observar que Moisés trazia ao mundo a primeira grande revelação. Com as orientações que teve, trouxe o Decálogo. E depois, apesar de não ser sua obra, nós tivemos a Bíblia. A Bíblia trouxe algumas coordenadas muito importantes que até hoje estão aqui no nosso mundo. Alguns questionam diversos itens, mas o importante é que para a sua época e pela vivência dos homens até os nossos dias, ela traz importantes observações e ensinamentos a todos. Passando por Moisés, aqueles ensinamentos foram ampliados através de Jesus. Quando seus ensinamentos chegaram aos homens para trazer uma nova etapa ao ser humano, a etapa do amor, a etapa da fraternidade. Os homens até então estavam envoltos em determinados segmentos do mundo material, aonde o amor estava muito distante. Não estamos dizendo que nos nossos dias ele ainda não esteja distante do que deveria ser, mas Jesus, ao trazer as informações durante os seus 3 anos de vivência ativa com os ensinamentos, deu, dentro desta nova era que é a era cristã, os conhecimentos básicos para que os homens pudessem mudar a sua maneira de ser. E continuando, bem mais tarde, segundo o que havia dito João no capítulo 14, viria a voz, viria o Espírito da Verdade. E assim ocorreu. Allan Kardec, apoiado em diversos médiuns, codifica a primeira obra da doutrina espírita. A doutrina espírita, que até então era alguma coisa estranha para alguns, não a doutrina, mas a veiculação, a ligação entre os planos de vida, a ligação entre alguns fenômenos que ocorriam. Existia o espiritualismo, existia o neo-espiritualismo, mas não havia nada que desse detalhes sobre os fenômenos que ocorriam, sobre a própria vida, aonde os homens poderiam alicerçar a sua vivência. Se existem outras vidas, como seriam essas vidas? Seriam vidas melhores, seriam vidas piores? E da onde que nós estávamos vindo?
estávamos vindo de alguma coisa melhor e pioramos dentro de um mundo onde a maldade predominava, ou estávamos vindo de alguma coisa pior indo para melhor. E assim, Kardec procura, dentro de um bom senso, coordenar todo este trabalho, fazendo com que aqueles que davam as mensagens passassem por um crivo. Este crivo era a razão. As perguntas eram feitas em etapas, eram feitas simultâneas, elas eram feitas a espíritos mais evoluídos, a espíritos menos evoluídos, simultaneamente em locais diferentes. E o codificador avaliava quais as respostas. Ele avaliava para que tivesse condições de trazer o melhor dentro daquele trabalho a que havia se proposto. Nós, dentro do campo da filosofia, encontramos grandes mestres do passado, mas vamos avaliar os filósofos modernos para conseguirmos adequar esta obra, o Livro dos Espíritos, diante daqueles conhecimentos que estes filósofos trouxeram, procurando dar ao mundo uma modernidade sobre os fatos, sobre as ocorrências da vida e também sobre os ensinamentos daqueles historiadores antigos e dos antigos filósofos também. Nós vamos encontrar, dentro da codificação de Kardec, especificamente no Livro dos Espíritos, alguns pontos que estes filósofos sentiram alguma similaridade. E hoje, analisando mais profundamente, nós vamos observar que Kardec era um pedagogo, não era um filósofo. E por isso conseguiu dar um campo de pedagogia mais forte dentro do Livro dos Espíritos, através da maneira fácil, a maneira entendível a todos aqueles que pudessem lê-lo. Nós vamos encontrar em Ernest Charrier, dentro da antropologia filosófica, alguns conceitos básicos dentro da filosofia moderna. E nesse momento ele diz que os homens, dentro daquilo que fazem, devem, antes de mais nada, avaliar todas as informações que recebem. E a antropologia filosófica da sua orientação mostra também que a comparação que se faz com Kardec é direta e proporcional ao tempo que foi feita e aos nossos tempos. Isto o que seria? Ele nos mostra que há uma necessidade muito grande que as obras tenham um entendimento fácil. E um pouquinho mais tarde, depois de Ernest Charrier, Max Scheler mostra, através da antropologia filosófica, científica e teológica, alguns pontos aonde a própria filosofia deveria mostrar ao homem a condição de bem vivenciar, pois elas caminham por lados totalmente opostos. Agora nós vamos, para o entendimento de todos, nós vamos fazer a comparação do que estes filósofos trouxeram, do que Kardec fez e a validade do Livro dos Espíritos. Quando Scherer diz que a filosofia está caminhando totalmente em lados diferentes com a ciência e com o campo da teologia, nós vamos encontrar que Kardec já estava prevendo na codificação, pela orientação dos espíritos, que este não era o caminho para a evolução da humanidade. Se a humanidade possui os seus conhecimentos no campo filosófico, na filosofia de vida, ela tem que estar diretamente ligada com a parte da ciência. E isto não vinha ocorrendo no nosso mundo, como não ocorre até nossos dias. Os cientistas, em alguns pontos, em algumas descobertas, acham-se totalmente os donos da verdade. Quando os filósofos, na arte da vida, na arte de vivenciar os que vieram através da ciência. E se nós olharmos o campo religioso, nós vamos ver determinadas religiões, determinadas seitas, que têm uma posição totalmente diferente. Ou seja, o homem que trabalha com a ciência não consegue adequar-se ao espírito do homem que trabalha com o campo filosófico.
E alguns campos religiosos abdicam totalmente desses conhecimentos, caindo para um lado de um fanatismo grandioso, aonde o homem não consegue crescer em si. Esta ligação maior entre todos os aspectos filosóficos da vida, somados aos aspectos da ciência e contornados conjuntamente pelo aspecto religioso, que é a ligação maior junto ao Criador. E isto aplicado à nossa vida prática, o que seria? A ciência, com as suas descobertas, traz ao homem uma série de fatos que vão aumentando os conhecimentos e aumentando o progresso. Mas, quando o progresso cresce de um lado, alguns que voltam-se só para a parte da ciência, esquecem que amar ao próximo, acima do que qualquer coisa, é muito mais importante do que nós chegarmos à Lua ou fazermos descobertas grandiosas e visitarmos outros planetas. Porque nós não conseguiríamos vivenciar o nosso dia a dia se nós não tivermos uma base sólida aqui, enquanto nós temos condição de aprender nos nossos centros familiares, aprender nos nossos centros de vivências, aprender na nossa vida prática, no nosso trabalho profissional. E ali surge uma terceira etapa. Se os homens não conseguem ter a filosofia de vida, porque alguns apenas dedicam-se à ciência e não querem abdicar desses conhecimentos para ter um vivenciar comum, bom e sadio, aí entra outra parte, que tem truncado a própria evolução humana em alguns segmentos. São aqueles fanatismos religiosos que havíamos citado, onde existe uma grande discriminação, às vezes discriminação do homem em relação à mulher, discriminação racial, discriminação de conhecimentos, dividindo as pessoas que tiveram mais condições em seus conhecimentos com as que têm menos, e isto em diversos países do mundo. Voltado a isso, se nós lermos o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar algumas facetas que nos mostram que a arte da filosofia de vida está diretamente ligada com a ciência. E somada à ciência, o mais importante que faz o fechamento dos dois é a ligação do homem com o seu Criador, porque ali ele desenvolve a evolução do seu espírito através da bondade. Mas continuando, nós observamos que a obra de Kardec, ela tem algo de importante. Quando Descartes havia desenvolvido o seu grande trabalho, ele o desenvolveu e na época todo o trabalho filosófico era feito na língua latina, era o latim. Mas Descartes, para ter condição de atingir um maior número de pessoas, ele o fez em francês. E por quê? Porque quando lhe perguntaram, ele disse: é importante que um maior número de pessoas, nós temos que abranger o todo, não podemos ter o egoísmo de fazermos alguma coisa para poucos. Quando o seu grande trabalho diante do método foi feito e conseguiu aquele grande deslanche, o que ocorreu? Nós fizemos a comparação com Kardec. Ele, como um pedagogo, poderia ter ouvido as respostas dos amigos espirituais. Diante destas respostas, poderia usar toda a sua inteligência, toda a sua capacidade e transformar o livro de uma maneira totalmente diferente. Ele poderia fazer um livro descritivo, usando o campo pedagógico e abrindo muitas considerações, inclusive suas e pessoais. Mas nisso, nós notamos que ele procurou atingir a todos. O Livro dos Espíritos pode ser lido pelas pessoas mais aculturadas, pelas pessoas menos aculturadas, que todos terão, dentro da sua capacidade de entendimento, uma informação importante. Todos terão condições de entendê-lo, dentro dessa escala dos seus conhecimentos. E assim, esta grande abertura faz com que nós tenhamos uma nova analogia, mas uma analogia com Hamlin. Quando ele desenvolveu um trabalho no campo filosófico, mostrando que o homem só evoluirá no momento em que a tese e que a antítese estiverem fazendo a junção para a evolução do homem, nós vamos observar o que acontece no nosso mundo. As teses defendidas por alguns
são muito bonitas, mas quando eles encontram pessoas com ideias diferentes, aí surge a desarmonia humana. As pessoas sempre querem ter a razão, sempre querem trazer o seu conhecimento preponderante sobre o dos seus semelhantes. E quando Hamlin havia deixado essas informações, elas foram muito questionadas, principalmente pelas pessoas mais orgulhosas, que achavam que aquilo que eles diziam, principalmente as pessoas mais evoluídas, as pessoas com maior conhecimento, queriam que a sua ideia prevalecesse sobre a ideia dos seus semelhantes. E é nesta hora que nós vamos olhar o livro dos Espíritos. Nós vamos sentir que ali a tese e a antítese estão totalmente interligadas. Quando nós vamos vivenciar o nosso dia a dia, quando nós temos algumas opiniões, o livro nos mostra que o homem deve usar a arte de raciocinar, respeitar a ideia do seu semelhante, e ao respeitá-la, ele estará ouvindo-o, e ao ouvi-lo, ele estará dividindo aquela grande razão que achava que era só sua, com a razão do seu semelhante, para tirar o senso comum. E a evolução do homem só virá ao momento que isto ocorrer. E não adianta nós falarmos que existem pessoas que têm um bom senso muito pequeno, pois é diante desta oportunidade que Kardec mostra pelo livro dos Espíritos, que nós poderemos somar os nossos conhecimentos, aqueles conhecimentos que nos chegam. Poderemos aprender muito com pessoas que podem não ter o nosso conhecimento, mas têm às vezes uma lição de vida muito importante a nos dar, que vão lentamente trazer os ensinamentos pautados às vezes também naquela base deixada por Jesus. Esta ligação que foi feita com Hamlin nos traz também um outro fator. Quando nós estamos no dia a dia, nós olhamos os países, os homens às vezes procurando, diante da ganância, diante do orgulho, agredir os seus irmãos. Nos nossos dias nós olhamos a Iugoslávia, aonde os irmãos matam-se, aonde as mulheres estão estupradas, aonde as crianças são friamente assassinadas. E isto não acontece só lá. E nos outros países onde as condições econômicas às vezes fazem com que um grande número de pessoas passe fome e perca a vida pela própria fome. Quando nós olhamos a Somália, quando nós olhamos os países do terceiro mundo, isto tudo por quê? Porque os governantes, às vezes, imbuídos na boa intenção, não conseguem mensurar que estão destruindo a ligação com os próprios seres humanos, com os seus companheiros, porque não conseguem manter um diálogo, querem apenas o poder. São os países procurando imporem-se junto aos outros seus vizinhos. São os homens no poder procurando imporem-se junto àqueles que estão em nível hierárquico inferior. E isto vale para tudo na vida. Dentro dos lares, quando falta aquele diálogo mais amistoso, quando dentro de um lar alguém quer fazer prevalecer a sua ideia, quando quer fazer prevalecer a sua maneira de pensar, ele está naquele momento criando aquilo que Hamlin disse e que Kardec comprovou pelo livro dos Espíritos. Está distanciando a lógica de um com a lógica de outro, e às vezes nenhuma das duas partes possui a lógica, elas apenas estão querendo mostrar o seu conhecimento e a sua preponderância. Sócrates consultava muito o seu daimon e o oráculo de Delfos. Kardec tomou outro caminho ao desenvolver o livro dos Espíritos. Ele apoiou-se naqueles múltiplos médiuns, procurou fazer um trabalho onde tivesse absoluta convicção que a obra que ficaria para a humanidade estaria dentro da sua missão, que era codificá-la com os objetivos designados pela espiritualidade. E isto nos mostra também através da parte científica que nós encontramos no livro dos Espíritos. A ciência, hoje, avançando na desintegração da matéria, a ciência que hoje consegue comprovar no átomo os campos de energia que estão componentes nas minúsculas partes, hoje abrindo uma nova visão que os cientistas de alguns anos atrás jamais
adeririam a certas ideias. Nós vamos olhar no Livro dos Espíritos que tudo isso já está nas entrelinhas, já está às vezes de maneira direta e outras vezes de maneira com que nós pudéssemos entender quando o nosso conhecimento já estivesse em condições para isso. Quantas vezes cada um de nós, depois de um ano de estudos nos mais diversos segmentos, na doutrina espírita, na parte da ciência, na parte da filosofia, fora da doutrina espírita, no campo geral de nossa cultura, quando nós formos ler novamente o Livro dos Espíritos, nós vamos olhar a resposta que havíamos visto num determinado momento, mas vamos encontrar muitas outras aberturas para aquela resposta. Por quê? Porque ele veio sintetizado. Às vezes uma linha significa compêndios de livros a serem desenvoltos em cima daquele tema. Mas isso só pode ocorrer quando cada um de nós, dentro dos nossos conhecimentos, nos aprofundarmos um pouco mais nos estudos. E ali nós vamos abrir e cada vez chegarmos mais próximos àquilo que o Espírito da Verdade procurou nos trazer nesta magnífica obra. E quanto à parte da ciência espírita, ela possui uma diferença em relação à parte da ciência que todos conhecem. E por quê? Porque a ciência espírita, ela está com os seus trabalhos voltados para o espírito. Enquanto a ciência tradicional, ela está voltada para os descobrimentos sobre a matéria. Muitos questionam aquelas pessoas mais céticas, aquelas pessoas que são muito frias na sua maneira de pensar. Mas que ciência espírita é essa? É a ciência que procura desenvolver os fatos, desenvolvê-los para trazer o conhecimento voltado para as descobertas do espírito. E hoje nós estamos encontrando algum paralelismo em algumas pesquisas atuais, principalmente voltada à transcomunicação, aonde muitos cientistas no mundo procuravam contatar os espíritos sem conhecimento pleno das vivências em outros mundos, mas apenas porque através dos seus equipamentos conseguiram captar sinais, vozes, imagens, que eram alguma coisa totalmente anormal a eles. E os espíritas hoje também estão desenvolvendo os estudos da transcomunicação, mas voltados para a evolução do próprio espírito. Claro que isto uma hora estará totalmente convergindo para um mesmo ponto, mas o importante é nós vermos a arte do conhecimento através da ciência espírita. E no campo religioso, o Livro dos Espíritos começa a nos trazer a parte religiosa da doutrina, logo a primeira pergunta. Quando dá o conhecimento a todos os seres, que o Deus, tão falado por muitos, que às vezes o falavam sem conhecimento, não é um Deus antropomórfico, não é um Deus feito à imagem e semelhança do homem, é um Deus que é a inteligência máxima do nosso universo, é a causa primária de todas as coisas. E quando paramos para refletir, aqueles que ainda pensam no Deus antropomórfico, aquele Deus que é a imagem do homem, quando fazemos algumas perguntas, será que à noite, quando nós olhamos esses milhões, esses bilhões de astros, e há um Criador para tudo, ou existem muitos criadores que iriam fazer como os próprios homens, que iriam degladiar-se entre si para ver quais que teriam mais posses, quais que teriam mais planetas? O homem, dentro das condições da parte da religião espírita, ele gravita para o Criador, como a pedra gravita para a terra e como a terra gravita para o sol. Nós, da mesma maneira, temos que procurar o alimento espiritual com o nosso Pai, com o nosso Criador. O alimento que vai nos dar as condições do crescer, as condições do evoluir. Jamais o homem poderá evoluir enquanto ele considerar-se autossuficiente ou todo-poderoso. Mas no momento que ele sentir que dentro do grande universo
a pequenina condição do nosso planeta, conforme o Livro dos Espíritos, e a menor ainda de cada um de nós, seres ainda muito pouco evoluídos, procurando as jornadas terrenas para atingirmos um estágio um pouco melhor, aí nós teremos a consciência, pois não estaremos mais com aquela preponderância de nos considerarmos os grandes sábios do universo, e sim colocando-nos no nosso lugar, conforme a própria demonstração da doutrina espírita, mais tarde aprofundando-se mais no campo religioso, através do Evangelho segundo o Espiritismo. E esses três aspectos da doutrina, o filosófico, o religioso e aquele que traz o conhecimento da ciência, fazem desta obra, de todas as obras filosóficas que já pesquisamos, a nível dos grandes filósofos do mundo, a mais completa obra filosófica que conhecemos, porque ela é completa, ela não deixa dúvidas ao homem, e ela não traz princípios vindos da cabeça de um só ser, e ser humano, como todos nós, altamente falível. E nisso nós vamos adentrando um pouco mais neste campo religioso, quando os homens devem aprender não só ligar-se ao Criador, mas aprender a amar o seu próximo. Aprender naqueles momentos mais simples. Nós há poucos dias tivemos junto a nós um casal que depois de 20 anos de casados, de estarem juntos numa mesma vivência, não falavam-se há mais de 35 dias. E quando nós perguntávamos o que estava ocorrendo, a esposa disse: eu estava querendo ver a minha novela, e ao mesmo tempo meu marido queria ver o noticiário. A partir dali nós discutimos, brigamos, nos desentendemos e não nos falamos mais. E nós havíamos perguntado: mas e os ensinamentos que vocês estudaram dentro desta casa? Sempre os dois têm razão. A essas alturas ela disse: eu tentei aplicá-lo. E o que você fez? Eu, num dia, após 5 dias que não nos falávamos, procurei todos os tipos de flores que encontrei, enfeitei toda a nossa casa com flores, criei um ambiente que exalava aquele odor maravilhoso das flores, perfumei a casa com flores e também com perfume. Quando meu marido chegou, a primeira coisa, quando abriu a porta, olhou e não disse nada. E eu pensei comigo: é o momento de eu aplicar os conhecimentos da doutrina espírita. Fui humildemente a ele e disse: você não repara nada que está ocorrendo de diferente em nosso lar? Ele olha e não diz nada, não responde, continua a Guerra Fria. Quando ela diz: e essas flores todas não te dizem nada? Aí ele para e olha: dizem, nossa casa parece um túmulo. Não conformada com isso, ela vai até seu quarto, coloca perfume de uma maneira exagerada para que seu marido sentisse aquele perfume que ele tanto gostava. Volta à sala, o encontra lendo o jornal, passa por perto uma vez, 2, 3, aquele odor do perfume era tão forte que já estava invadindo a casa inteira. E num outro momento ela diz: você não sente nada no ambiente? Você não sente nenhum odor, nada? Ele para e diz: claro, isso eu não poderia deixar de sentir. Pelo menos eu tenho ainda sensibilidade, apesar de não ter uma companheira como eu gostaria, mas tenho sensibilidade. Ela diz: mas então diga o que é que você está sentindo. Se eu disse que a nossa casa era um túmulo, sinto o cheiro de defunto. A essas alturas nós vemos a falta de sensibilidade que às vezes atinge a todos nós. Porque lemos, mas não conseguimos vivenciar na prática. E para vivenciar tudo isso na prática, basta que nós tenhamos a nossa humildade sempre pronta para respeitar os irmãos, para ter dentro do nosso lar o vivenciar dia a dia do Livro dos Espíritos. Quando estivermos envoltos em problemas, nós sabemos que a parte da religião espírita vai nos resolver. Quando forem problemas existenciais, a parte filosófica. Quando forem problemas na parte científica, ali estará cada homem.
envolto naquele ambiente que só traz a construção. E essa construção pode ser feita de tantas maneiras. Nos lembramos numa vez, quando um senhor de grandes posses ia caminhando desesperado por uma praia. Ele caminhava pela praia e vê uma pessoa maltrapilha caminhando pela praia. Esta pessoa maltrapilha vira-se a ele e sorri. E ele, irritado com seus grandes problemas, diz: mas o que é que você ri? Você ri da sua miséria? E essa pessoa, de uma maneira muito tranquila, diz: não, eu estou rindo pela felicidade de viver, caminhar por estas praias, sentir que Deus está presente junto comigo, que o Pai está conosco a todos os momentos nesta maravilhosa praia. E nesse instante, aquele homem mal-humorado lhe diz: para mim, você deve ser um débil mental, maltrapilho desta maneira e se sente ainda feliz. O que mais você quer da vida? E ele responde: não quero mais nada. Eu olho este mar que está ao nosso redor, eu sinto ali o nosso Criador. Eu tenho Deus junto comigo em todas as horas. Tristezas não vão atingir-me, porque elas virão. Todos nós somos passíveis dos momentos de tristeza, mas o importante é termos a força, termos a fé no Criador, no mundo espiritual, para podermos passar por esses momentos e termos essa alegria que eu tanto gostaria que você tivesse. Veja a justiça do nosso Criador. E o homem lhe pergunta, dentro do seu mau humor: que justiça é essa, com tantas crianças passando fome? Este é o Deus justo que você apregoa? E ele com calma lhe diz: será que estas crianças que estão passando fome não fizeram coisas em outras vidas? Será que elas não tiveram as abundâncias? E num determinado momento de ira, saíram caminhando pelas praias sem ajudar a ninguém, passando pelo faminto e dizendo: isto é problema de uma sociedade, não é meu. O homem, ao ouvir aquilo, sente um pouco, mas ainda não o suficiente, e lhe diz: e que você diz destes homens que assaltam, que roubam? Ele que dê a justiça do seu Deus. Ele diz: talvez aqueles que hoje estão sendo roubados foram aqueles que o roubaram no passado. São aqueles que estão fazendo os ajustes das suas vidas anteriores, e outros passando por provas para ver até onde eles estão dentro do seu grau de entendimento, de fraternidade e de tolerância. E este homem, um pouco mais irritado, lhe diz: e aonde você arruma forças? Ele disse: eu arrumo forças olhando aquelas rochas ao fundo. Ali eu vejo a força, eu vejo Deus mostrando o grande poderio do universo. Este homem irrita-se e fala: até logo, não quero mais conversar contigo, e vai se afastando. Quando ele começa a afastar-se, ele lembra-se: puxa, eu vou dar uma esmola a ele. Volta-se e não o encontra mais. Nisso, ele fala: engraçado, eu já havia visto aquele homem. Ele é Jesus, ele apareceu no meu caminho. E a esse momento, o homem envolve-se de uma tal maneira que diz: a morte realmente não existe. Se há 2000 anos ele esteve e agora ele veio para mostrar-me os caminhos, eu vou imediatamente mudar minha maneira de ser. E assim com todos nós. Quando Kardec trouxe a codificação do Livro dos Espíritos, quando aumentou as obras, nos trouxe os ensinamentos de Jesus, nós temos este caminho, nós cruzamos por esse caminho e temos que vivenciá-lo, começando pelas crianças, amando as crianças, dando todo o nosso amor às crianças necessitadas, avançando pelos jovens. Nós abriremos aquele coração que é a ligação que temos com o Criador, e começa a despertar o campo da bondade em cada um. E ali nós vamos vendo os adultos que às vezes nos causam tantos problemas, aqueles que nos causam as injustiças, vamos perdoá-los,
Como poderemos evoluir se guardarmos rancor em nossos corações? Como vamos procurar que o mundo seja um mundo melhor no futuro, se o exemplo que cada um de nós não está satisfazendo? E esta mudança que aquele homem teve no momento que cruzou com Jesus, nós estamos tendo a qualquer momento. Não importa se ainda temos deficiências, quem de nós não as tem? Nós temos as deficiências, mas vamos mudar. A partir do momento que ouvimos os conhecimentos básicos que nos foram deixados pelo grande mestre de Nazaré, nós vamos fazer com que eles passem a ser integrantes da nossa vida, que eles passem a ser vivenciados todos os dias, amando aos nossos familiares, amando aos nossos amigos, abrindo o horizonte para o universo, entendendo que todos filhos do mesmo Pai, o universo, todos os seres são nossos irmãos, e temos que amar ao nosso irmão como gostaríamos que ele nos amasse, porque só dessa maneira nós conseguiremos um mundo melhor, e sempre é momento de mudar, porque assim teremos um novo amanhã. Muito obrigado a todos.